Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso U-Talks. Fala, galera, sejam bem-vindos. Fala aí, pessoal. Estamos aqui em trio com a nossa Super Jenny, nossa Nutri da U-Treino. Aí, gente. Super Rafa, nosso personal da U-Treino. Estamos reunidos aqui para falar de um assunto que vem tomando cada vez mais visibilidade no mundo fitness. Super polêmico, um divisor de opiniões que, claro, a gente tinha que trazer à tona, que é esse o nosso papel aqui no U-Talks. E hoje vamos falar sobre jejum. Então vamos lá, vocês estão preparados? Sempre. Jenny e Rafa, para responder a tantas perguntas que as pessoas sempre têm em torno desse tema. Dizem que emagreceram porque estavam em jejum e são fanáticas pelo tema. E aí, Rafa Lund, procede isso? Cara, eu vou dar um passo atrás, né? Porque é legal a gente entender alguns aspectos. Consigo emagrecer fazendo jejum? Claro que consegue, né? Para emagrecer, você precisa estar em déficit energético. E se você fizer jejum, obviamente sem comer, é mais fácil de você entrar em déficit energético. Então, sim, jejuar é uma prática que pode te ajudar a entrar em déficit energético. Será que ela é viável no longo prazo? Será que eu consigo manter isso no longo prazo para que isso, né, não afete negativamente a minha saúde, me faça emagrecer e ficar bem? Enfim, isso é algo que a gente tem que olhar e aí, né, vamos debater bastante sobre esse ponto. Mas preciso estar em jejum ou preciso fazer jejum para emagrecer? Não necessariamente, né? Não é uma obrigação. Para emagrecer, né, assim, o que você precisa é estar em déficit energético. Esse é o drive principal para o emagrecimento e o jejum pode te ajudar a atingir o déficit ou não. Aí essa é a questão. Tem um detalhe, né? Não, com certeza. É porque você pode fazer jejum e comer muito quando você não tá em jejum, sacou? Porque se a pessoa, na janela alimentada, consumir além das calorias que ela precisa, por exemplo, ela faz um jejum de 12 horas, vamos supor, né? Se alimentou no dia anterior, 7 da noite, e tomou café nas 7 da manhã. Sendo que na janela que ela se alimenta, ela consome mais calorias do que ela precisa. Aí não adianta. Não adianta. Então ele pode, né, ajudar, alguns benefícios vamos falar aqui mais pra frente, mas dizer que só o jejum de maneira isolada emagrece é mito. Tá, então vamos lá. Exercícios aeróbicos em jejum aceleram a perda de peso? Muita gente tem essa dúvida. Com certeza. E tem gente que acaba se forçando, né, Rafa? A treinar em jejum porque ouviu o amiguinho e ou aeróbico, alguém, né, que a gente tá principalmente. falando. Vamos lá, assim, né? Aeróbio em jejum, que é o tal do AEJ que a gente chama, eu gosto de dizer que existem algumas faces do treino aeróbico em jejum. Então, o treino aeróbico em jejum, ele normalmente é realizado pela manhã, né? A maior parte das pessoas que faz treino em jejum treina pela manhã e, como consequência, ela, né, ou corta o café da manhã ou ela toma o café da manhã depois de ter feito o exercício. Então, vamos entender o primeiro aspecto, o aspecto fisiológico. Eu estando em jejum, sim, eu gasto mais gordura como fonte de energia, isso é um fato irrefutável. Agora, será que eu treinar em jejum vai me fazer emagrecer mais ou não? Os estudos que olharam para esse aspecto fizeram o seguinte: colocaram a pessoa para treinar em jejum e tomar o café da manhã depois, ou tomar o café da manhã e treinar depois do café da manhã. Dessa forma, não houve emagrecimento maior só por você estar em jejum. Então, treinar em jejum não vai te fazer emagrecer só por isso, mesmo você gastando mais gordura como fonte de energia. Tem uma diferença em você gastar a gordura durante o exercício e perder de maneira efetiva a gordura corporal. Exatamente, bem lembrado, Jenny, porque o que acontece em 1 hora de exercício não necessariamente vai refletir o que acontece ao longo de 23 horas. Então, o nosso corpo ele tá sempre em síntese e degradação de proteína, de gordura, de tudo. Então, se eu tiver muita síntese de gordura nas outras 23 horas, eu não vou emagrecer por causa desse pequeno aumento, né, de oxidação de gordura e de utilização de gordura como fonte de energia durante o exercício. Só que tem uma vírgula aí, que aí é onde entra a questão prática do negócio, né? O estudo, lembra, ele pesquisou como? Ou eu tomo café da manhã antes ou eu tomo café da manhã depois do treino. Só que muita gente optou por cortar o café da manhã. Ou seja, ela retirou uma alimentação. E se ela É diferente. Retirou calorias do dia inteiro. Dela. E se ela retirar uma alimentação dela e não compensar isso ao longo do dia,
Aí sim, o exercício em jejum pode ter trazido benefício. Mas repara, não é pelo exercício em jejum, é porque ela comeu menos ao longo do dia. Ou seja, pelo bom e velho déficit calórico. Calórico. Por isso que a gente precisa pontuar as questões. A gente até falou sobre isso num outro Untox de uma forma mais superficial, onde a Jenny bem colocou muito bem. Uma coisa é a pessoa se respeitar e a pessoa não ter o hábito de tomar o café da manhã, né? Porque antigamente, não, o café da manhã é a refeição mais importante. Tem que tomar. E não é bem assim. E tem gente que desde criança não gosta de tomar café e pode ser alguma via você fazer um exercício em jejum, né? Sim, arrumando a sua alimentação ao longo do dia. Respeitar o seu organismo. Posso usar um exemplo natural, desse, assim, que é incrível, que foi o que me fez estudar jejum. Eu tenho, inclusive, um estudo publicado em jejum, numa revista científica e tal, porque eu tinha um aluno que ele treinava às 6 da manhã. E eu insistia que ele precisava comer antes de fazer o exercício, mas toda vez que ele comia, ele se sentia mal. Tem vários pacientes assim. E eu, naquela época, em 2013, 2012, né, naquele momento eu não tinha estudado isso ainda, eu insistia pra ele, não, você precisa comer, porque senão você pode ter uma hipoglicemia, você pode ter X, você pode ter Y, você pode... Insistia que ele tinha que comer alguma coisa, ele tinha que, enfim, experimenta uma banana, um iogurte, alguma coisa. Toda vez que ele comia, ele não se sentia bem. Toda vez que ele treinava em jejum, sem comer, ele se sentia melhor, treinava melhor. Então olha que louco, assim, eu insistia pra ele comer, sendo que ele treinava pior quando ele comia. E aí é a pergunta, né? Será que faz algum sentido eu insistir pro meu cliente comer, mesmo ele treinando pior? Porque o meu objetivo é que ele treine bem. Lógico. Se ele vai treinar bem alimentado ou em jejum, cara, pra mim tá tudo bem. O importante é ele treinar bem, né? E seguir o contexto do que acontece num dia inteiro. As pessoas às vezes ficam preocupadas com o que a gente chama de nutrient timing, né? Que é esse momento específico. Não, antes do treino, depois do treino. Esquecem do resto de todas as refeições. É mais importante o que você faz no dia inteiro, numa semana inteira, no mês inteiro. Então, a Jenny estava comentando esse fato de que vocês estavam comentando de que, mas e como é que a pessoa se sente? Talvez isso seja o mais importante. Não é se é melhor ou pior, mas isso se encaixa na sua rotina? Esse é o ponto mais importante. É viável para cada indivíduo, né? A gente falou aí de exercício aeróbico em jejum, e aí agora eu queria saber qual é a diferença do treino com peso em jejum e do aeróbico em jejum. Então, a gente tem mais uma polêmica nesse caso, né? Tudo é polêmica, Rafa. Assunto assim. É brabo. Mas enfim, o treino aeróbico em jejum, como a característica do treino aeróbico é uma característica mais oxidativa, o que significa isso, né? A predominância de utilização de substrato energético é de gordura, é mais tranquilo que você estando em jejum, né? Isso flua melhor. Só que no treino de força, a característica, né, do substrato energético não é você usar mais gordura como fonte de energia, é você usar mais carboidrato, mais glicogênio muscular. E aí, estando em jejum, estando com baixa de glicogênio, pode ser que isso prejudique o seu desempenho. Alguns estudos, inclusive, já mostraram isso. Se você pegar um sujeito e colocar ele para treinar, fazer supino e agachamento, indo até o limite dele, por exemplo, em jejum ou alimentado, em jejum ele faz menos repetições. Só que, novamente, a gente tem uma vírgula aí. Qual é a vírgula? Se você pegar uma pessoa que está acostumada a tomar café da manhã, sempre treina depois de ter tomado café da manhã, e cortar o café da manhã dela, claramente, né, isso vai cair o rendimento dela, lógico. Agora, para uma pessoa que já está habituada e treina assim há mais tempo, dificilmente isso vai gerar tanto, né, detrimento no desempenho, na performance. Então, por isso que a gente fala que é muito individual. De maneira geral, se eu tiver que citar estudos, sim, os estudos têm mostrado que existe uma redução de performance, só que existe esse porém. Eles não dividem quem está habituado e quem não está. Por que eu estou dizendo isso? Porque num segundo estudo, eles fizeram o seguinte, pegaram alguns sujeitos, colocaram para tomar água, tomar alguma coisa que envolvia carboidrato e o terceiro fato, né, era um placebo, que a gente chama, o terceiro grupo tomava um placebo que eles achavam que era carboidrato, mas não era. Era nada. E nesse grupo que tomou placebo, o desempenho foi tão bom quanto o grupo que ingeriu carboidrato. Ele estava achando que estava consumindo. Tava achando que estava consumindo. Então olha como é que o nosso corpo ele é muito louco nesse sentido. Então por isso que eu digo que mais importante, né, para pessoas normais, tá? A gente aqui ainda não está falando de atleta, mas para pessoas normais, talvez seja muito mais importante você se preocupar se você está treinando bem ou não. Então eu, por exemplo, quando eu treino 6 da manhã, eu treino em jejum. Porque eu acordo e tô sem fome, tá tudo bem. Mas quando eu vou treinar às 10, 11 horas da manhã, normalmente eu já fiz alguma alimentação. Eu já comi ali uma banana, um whey, alguma coisa assim. Eu roubo o whey, volta e meia. No horário que eu chego lá, dou uma roubadinha no whey. Então você vê como o depende é por causa disso. Porque depende do contexto, depende do objetivo, depende se você é atleta ou não, se você tá querendo quebrar o recorde de alguma prova ou se você simplesmente quer se sentir bem pro seu treino. E um detalhe que eu já vi muito no consultório, são pacientes que, também dessa questão do depende, que sempre treinaram em jejum, mas queriam
melhorar a performance, mas não sabiam como, porque acordam muito cedo, treinam 5h30 da manhã às 6. E aí, o que a gente fez? A gente colocou uma refeição de carboidrato na noite anterior. Então, ao invés de comer aquele frango com salada, até quem tá buscando emagrecimento na noite anterior, colocou um pouquinho de batata doce, um inhame, um pouquinho de carboidrato de boa qualidade na noite anterior. Que ainda segurou até exatamente. amanhã. A gente percebeu que a performance melhorou no treino bem cedinho. Então, cada caso é um caso. Então, é algo que pode ser testado. Ele vai treinar em jejum, né? Mas em poucas horas de jejum. Isso é interessante, quer ver? Vamos pegar. As pessoas acham que treinar em jejum é só isso. Só que não é. Existem várias formas de treinar em jejum e o jejum é só uma maneira de você treinar com o que a gente chama de treinar com estoques de glicogênio baixo. Exatamente. Então, por exemplo, se eu fizer um treino pela manhã, não ingerir nenhuma comida e for treinar de novo 6, 7, 8 horas depois, eu também tô com meus estoques de glicogênio baixo. Isso também pode ser uma característica. Outra coisa que muita gente confunde, Rafa, quanto tempo eu tô em jejum? Peraí, Rafael. Não, tá pegando outra pergunta. Tá lá na minha última ficha. Não. Isso é importante, mas beleza, eu vou deixar pra frente. Aguardem um pouquinho. É preciso definir isso pra ficar mais claro algumas coisas. Peraí, só pra gente não fugir, porque a gente tá falando de aeróbico, treino com peso. Isso. Tô virando aqui o looping, pergunto. Treinar em jejum prejudica pra eu ganhar massa muscular? Depende. Assim, se a gente for pensar, mais uma vez, né? Se a gente for pensar no contexto geral, a massa muscular, ela nada mais é do que uma, né, de você precisa fazer com que a síntese proteica ao longo do dia supere a degradação. Então, quando você faz uma alimentação, né, a ingestão de proteína, você tem ali 4, 5 horas que você tem uma elevação da síntese proteica. Então, parte-se do princípio que se você ficar horas sem comer, 10, 12, 15 horas, você vai ter menos elevações da síntese proteica. E isso, né, sugere-se que pode ser prejudicial para quem quer ganhar massa muscular. Mas a gente sabe também que mais importante do que acontece em curtos períodos é o que acontece no dia inteiro. Então, se você consegue, dentro da sua janela de alimentação, bater a meta de proteína e a meta de caloria diária, porque massa muscular não é só proteína, né? É caloria também, porque senão o seu corpo vai usar proteína como fonte de energia. Se você consegue bater isso dentro da sua janela de alimentação, você provavelmente não vai perder tanta massa muscular, ou não vai ter perda, ou pode ter até ganho. Como que seria aí esse equilíbrio? Pra pessoa estar com caloria e com proteína num dia e não perder a massa? Então, pra pessoa que tá buscando já só a massa muscular sem querer o emagrecimento, fazer ao contrário. Ao invés de buscar o déficit calórico, consumir mais calorias do que precisa e bater essa cota de proteína. Tem muita gente que fica desesperado quando acaba um treino, de eu tenho que tomar o meu whey, pegar a garrafinha desesperada. E não precisa disso. Mas realmente, aquelas 2 horas depois do treino, é interessante consumir uma fonte de proteína. Já conversou sobre isso num outro Tox. Ou seja, não precisa aquela intensidade que eu vejo uma galera tomando no durante até. Eu me pergunto como é que aguenta, porque o whey é pesado, né? Bate. Não, eu falo, não gente, precisa, como é que aguenta durante o processo, aquele chacoalhando lá e tomando? Mas uma pessoa que quer fazer o jejum intermitente, ou porque gosta de treinar em jejum e tudo mais, ela pode se atentar à questão das calorias, a questão de, pelo menos, eu gosto, assim, de botar umas 3 refeições ao dia de proteína, e que essa proteína esteja em torno do treino, né? Então, a pessoa pode fazer o jejum e com certeza vai conseguir ter a massa muscular. Então é mais importante do que essa proteína depois, antes, e sim ao longo de um dia todo. Só um detalhe, assim, né, que eu acho legal a gente colocar aqui, a gente já falou de hipertrofia e tal, mas a pergunta que eu sempre me faço pro meu cliente é o seguinte: seu objetivo é maximizar o ganho de massa muscular ou é não ter perda de massa muscular? Ou ter a manutenção. Ou ter a manutenção da massa muscular, porque são 2 questões distintas. Sim. Se eu quiser ganhar massa muscular, eu vou precisar ter a ingestão de altas doses de proteína, uma ingestão de caloria um pouco acima do que o meu normal e, como consequência, pode ser que venha junto alguma gordura. Então, repara, se o meu objetivo é maximizar a massa magra, pode ser que eu tenha que estar aberto à possibilidade de levantar um pouquinho de gordura também. Isso é um fato. E eu preciso treinar para isso. Mas se o meu objetivo é emagrecer e eu não quero perder massa magra, o que a gente vai fazer? Um déficit energético relativamente pequeno através da alimentação, um treino de força muito intenso para manutenção da massa magra e altas doses de proteína. Porque a gente tem 2 aspectos fazendo elevação da síntese proteica: o treino, né, e a dieta vindo de proteína. Então, repara que eu preciso entender qual é o objetivo da pessoa. É maximizar ou não perder tanto? O jejum, se ele tiver atrelado a bastante proteína e uma dose adequada de calorias, né, um déficit não tão grande, por exemplo, para quem quer emagrecer, você não vai perder massa magra, ou a perda vai ser mínima. Obviamente, existem fatores genéticos aí, né? Algumas pessoas são muito mais responsivas do que outra ao treinamento e tal, e essas pessoas vão ter mais facilidade. Mas fato é que
entender qual é o objetivo da pessoa é fundamental. Para quem quer ganhar massa magra, eu preciso estar em superávit. Eu não recomendo fazer jejum, a não ser que... A pessoa goste muito. Gosto muito, quero fazer, faz parte da minha rotina. A Jenny vai poder falar disso bem melhor do que eu. A questão é que o que eu já vi no consultório é quando as pessoas querem fazer jejum, porque... É uma moda também, né? Tá na moda e tal. Tá. E às vezes a pessoa é muito magrinha e ela tem que consumir uma quantidade de calorias muito grande ao longo do dia. Então seria interessante ela não estar em jejum, porque para ter mais opções de alimentação. Porque às vezes, porque uma coisa é você comer 3.000 calorias, 4.000 de fast food. Outra coisa é de arroz, feijão, batata doce. É muita comida. Então talvez o jejum fosse a melhor estratégia nesse momento. Mas não quer dizer que não possa. Mas aí para quem quer ganhar massa muscular, talvez não seja o melhor caminho. A gente já entendeu, então, que o jejum não é que ele ajude a emagrecer, é que no saldo final das suas 24 horas, você tem que ter ingerido menos caloria naquele dia para aí sim se justificar o jejum. E ele melhora a resistência? Então, eu não posso dizer, né, que existe uma correlação direta entre melhorar a resistência e vamos partir do princípio que nesse caso a gente está falando de resistência aeróbica, de condicionamento aeróbico. Eu não posso dizer que existe uma correlação direta. Só que estar em jejum tem um benefício que é bem interessante, que é um benefício metabólico. Que benefício é esse? As nossas organelas que fazem respiração celular e nos ajudam a produzir energia através do oxigênio, elas têm que melhorar de função quando você está em jejum. Por quê? Porque se você não se alimentou, você vai usar menos a outra fonte de energia, que é o carboidrato. Então o seu corpo precisa trabalhar para melhorar isso. Então você melhora, né, a qualidade da sua mitocôndria, você melhora a quantidade de mitocôndrias, você melhora a capacidade dela de produção de energia. Peraí, vamos voltar. Calma, vamos Pessoal voltar de casa pra achou gente tudo grego. captar esse benefício. É complexo. Peraí, eu tô colando aqui em você na cadeira. Pronto, melhorei. Então, vamos falar do que traz de positivo aí esse jejum. Beleza. Vai, volta pra mim. Vamos lá. De maneira simples, né, existem adaptações relacionadas à melhora na produção de energia pelo seu corpo quando você faz jejum. É uma produção de energia que é um pouco mais lenta, que é uma produção de energia que vem da gordura, mas existe a melhora nessa produção. Então, vamos olhar por esse lado. Então, se existe uma melhora na produção de energia, isso pode ser positivo para esportes que priorizam a utilização de gordura como fonte de energia, que é um esporte aeróbico. Tá. Então, para uma atividade aeróbica, já que eu tenho a melhora de uma série de mecanismos associados à melhora da utilização de gordura como fonte de energia, isso pode trazer efeitos positivos. Pode. Então, o que vários atletas têm feito dentro das suas rotinas? Não necessariamente competir em jejum. Porque aí, né, quando você pensa numa competição, já é algo um pouco mais complexo. Mas em alguns momentos você inserir o jejum para ter a adaptação de melhora dessas componentes, isso pode trazer efeitos positivos. Entendeu a diferença? Sim, então, assim, no processo de preparação. Isso, existem efeitos positivos metabólicos que podem favorecer no longo prazo, mas dificilmente uma pessoa vai competir em jejum. Existem casos, mas é mais difícil. Tá. Agora eu cheguei na pergunta que você já estava querendo falar lá atrás. Quanto tempo para dizer assim, estou em jejum? E aí, Jenny? Quer deixar essa comigo também? Não, pode falar. Cara, eu assim, né, acho que quem tá aqui nos acompanhando já deve ter visto que eu falo muito de estudo. Enfim, né, fiz o meu mestrado focado nisso e tal, e tem um estudo publicado sobre isso. Então, a minha pergunta foi exatamente essa, cara. Quando a gente está em jejum, né? O que é treino em jejum? Quando eu posso dizer que eu realmente estou em jejum? E tem um pesquisador chamado Carril, que ele entrou exatamente nesse ponto. E o que ele mostrou é que você está em jejum a partir do momento que você saiu do estado pós-absortivo. Comi um alimento, ele foi digerido e absorvido. Já estou em jejum. Leva quanto tempo para um alimento ser digerido e absorvido? Um whey protein, uma dose de whey protein, por exemplo, é rápido, 2, 3 horas. Uma feijoada, 7 horas. Sei lá, mais ou menos, tô aqui chutando, nem sei o certo. 6 horas. Mas enfim, leva mais tempo, né, dependendo do tipo de alimento, se ele é sólido, se ele é líquido e tal. Mas basicamente o jejum começa a partir do momento pós-absortivo. Então as pessoas às vezes ficam assim, preciso fazer jejum de 20 horas, 16 horas. Cara, na verdade, a partir de 4, 5 horas de uma refeição normal, a não ser uma feijoada, você já tá em jejum. Então não é tão louco assim, sabe? O jejum ele já acontece a partir disso. Então se eu, por exemplo, almoço meio-dia e treino 9 horas da noite e não como nada até lá, você também está treinando em jejum. Ou seja, treinar em jejum não é só treinar de manhã em jejum. Não. Então, é só esses parênteses que eu gosto de fazer, né? Que existe uma diferença também, acho que isso é uma das perguntas aí. Gente, entre... acho que ele tá olhando, ele tá eu não olhando. vou Tô colando. deixar mais ele olhar as minhas Que é fichinhas. jejum,
treino em jejum e jejum intermitente, porque a gente tá falando tudo aqui da mesma coisa, mas jejum é isso. Jejum é você, estado pós-absortivo. Existem algumas características, né, e existem algumas pessoas que sugerem que você fazer um período específico de jejum pode trazer benefícios, entendeu? Jenny, é isso aí mesmo que ele falou? Concordo. Não, assim, o jejum ele é muito polêmico, né? E o que eu vejo no consultório é muita gente me procurando porque para a questão do emagrecimento. Eu quero fazer jejum porque eu quero emagrecer. Sendo que a pessoa esquece do básico. Esquece de fazer realmente o básico. Da questão da comida de verdade, da questão de arrumar a alimentação, da ingesta de proteína, que é o mais importante. Então, o jejum ele pode ser super benéfico para várias coisas. A questão de resistência, a questão dela melhorar a questão de queimar gordura, né? Falar de modo mais fácil, né? O seu corpo começa a queimar mais gordura, sendo que não é o principal. Então, eu acho que ele pode ser viável, mas ele não é a melhor estratégia. Eu sempre falo, a melhor estratégia é melhor que se enquadra no seu dia a dia. Sim. No seu hábito, o que é melhor para você. Então, eu gosto do jejum, eu mesmo não gosto em fazer em mim jejum, mas tem muitos pacientes que se dão muito bem com o jejum. Porém, eu acho que não tem essa necessidade de fazer 24 horas, dias, mas a gente consegue fazer alguns protocolos legais. Eu acho que, além dos estudos que pegam muito essa questão do jejum ser pela manhã, fica mais fácil pro paciente, pro cliente fazer o jejum, né? Porque de manhã, porque ele acaba dormindo, né? Então, por exemplo, o jejum de 16 horas, a gente conta o horário que tá dormindo, né? 8 horas de dormindo em média, mais o resto do horário pela manhã. Então fica mais fácil. Mas com certeza a pessoa que toma o café da manhã e vai treinar só à noite também é um jejum. Sim. Então eu acho que tem muito modismo sim, mas eu acho que com uma alimentação bem regrada e ajustando tudo pode trazer benefícios. E o que quebra o jejum, Jenny? Então, alimentos que tenham calorias, né? Que tenham macronutrientes. Então, por exemplo... E a pessoa fala, desculpa, tomei gente. um cafezinho. Não, você tá certa. Tomei o cafezinho. Café quebra? Não. Café não quebra jejum. Café puro não, né? Mas o café com quebra, açúcar exatamente. ou adoçante vai quebrar. Adoçante não tem calorias, Posso fazer um adendo então, nisso? Posso fazer um adendo nisso? Cara, assim, existem 2 tipos de jejum, vamos falar dessa forma. Existe o jejum, que é você realmente não ingerir nada, e existe o jejum metabólico, que é o que a maior parte das pessoas querem fazer, que é o seguinte, cara, não quero colocar nada pra dentro do meu corpo que altere a homeostase dele a ponto dele ter uma alteração, por exemplo, na insulina, que é um hormônio bastante comum quando você ingere, né, a elevação da insulina. Então, se você for pensar do ponto de vista metabólico, que a maior parte das pessoas querem, por exemplo, num jejum religioso você não pode ingerir nada, às vezes nem água, o que não é a realidade dentro, né, do que as pessoas que buscam emagrecer. Então, partindo desse princípio, o que você não quer é gerar elevação de insulina, de glicose no seu organismo. Então, por isso que a Jenny tocou nesse ponto. Pô, será que café com adoçante quebra o jejum? Se seu objetivo for um jejum metabólico, não, porque o adoçante não tem nada. Agora com açúcar sim, né? Com açúcar sim. Coca zero. Aí a pessoa começa. Coca zero quebra o jejum? Exatamente. Água com limão quebra o jejum? Água com limão, suco verde. Suco verde sim. Depende se entra uma maçã, se entra água de coco. Exatamente. Né? Então, assim fica mais fácil de você perceber o que... Mas água com limão, não? Não, só ela não. Um chá puro também não. Chá verde, hibisco, vocês também não. Né? Também não. Porque o café pode sim ser uma fonte para dar mais energia ao treino. A pessoa vai lá, toma o seu café com adoçante ou o café puro. Quer ver? Vou dar um exemplo, né? Só pra vocês entenderem. Uma coisa que ficou em moda também, e eu nem quero chamar atenção disso pra isso, mas eu acho que é um bom exemplo, que é aquele café com óleo de coco. Por que começou-se a usar o café com óleo de coco? Porque uma dose pequena de óleo de coco não altera o jejum, embora tenha uma quantidade de energia do óleo de coco, que é uma gordura, né, boa. Então, por isso que algumas pessoas começaram a usar. Não é o bulletproof que as pessoas acreditam, não é uma bala maravilhosa. Você toma óleo de coco? Junto com café. Jura? Às vezes até junto com manteiga. Nossa, deve ser horrível o gosto. Eu não curto muito não, mas faz sentido. Também não tem nada a ver comigo, assim, não é algo que eu preconizo, mas só tô chamando a atenção ao fato de que se o objetivo for o jejum metabólico, isso não é um problema, porque o que você não quer é gerar elevação em insulina e glicose. E isso não gera. Isso não gera mudança no estado que você tá, que é o estado suposto de jejum, embora você, inclusive, tenha colocado alguma caloria pra dentro. Fechou a ideia? Sim. E a maioria, eu vou agora das pessoas querem isso mesmo, jejum para emagrecimento que não altere a insulina, né? Então acaba usando isso. Eu vou inverter então aqui agora a minha pergunta, né? Treinar em jejum. Tem algum tipo de atividade específica que se encaixe muito bem para quem quer estar treinando em jejum?
Cara, eu diria que o treino em jejum, pra mim, tá? Esses estudos que têm saído de jejum, a minha abertura de cabeça em relação ao jejum tá muito mais relacionada a uma flexibilidade pra escolha da pessoa do que necessariamente a ser melhor ou pior. Então, quando você me perguntar, Rafa, tem alguma modalidade que seja melhor? Eu costumo dizer que não é a modalidade que é melhor ou pior. O que você tem que pensar é o seguinte, cara, você consegue treinar bem a modalidade que você quer em jejum? Esse é seu objetivo? Mas em tese o aeróbico se adapta mais fácil do que um treino de força. Sim, né? Você vai fazer um crossfit, uma força em jejum, normalmente é pior porque você tem, né, a utilização de um substrato energético que provavelmente vai estar sem lá. Você está sem glicogênio muscular, por exemplo, né? Ou está com ele com estoques mais baixos. Então, não é o mais recomendado. Certamente um treino aeróbico seria mais fácil de você realizar sem ter nenhum tipo de problema, mas a gente tem vários estudos com, inclusive, crossfit, com força, com tudo, estudos longitudinais, mostrando que é possível realizar e não tem o risco que as pessoas pensavam, né? De hipoglicemia e tal, vou cair duro na academia. É porque a gente tava conversando, que tem uma grande diferença, né? Essa também tá aí ou não? Tô roubando pergunta posterior também ou não? Agora eu tô deixando, não vou mais brigar com você nesse Talks. Tem? Esse é um assunto que eu gosto, gente. Desculpa, eu curto. Tem muitos atletas que acabam consumindo mais calorias na noite anterior e fazem um treino pela manhã. Então, por mais que eles estejam em jejum, a reserva de energia dele não tá totalmente zerada. Então, ele acaba conseguindo treinar com mais facilidade. Então, é bem diferente de jejum, de muitas horas, e ele fazer alguma estratégia para treinar em jejum e conseguir performar melhor. A gente poderia dizer, então, que o jejum seria mais adaptável para um treino avançado do que para iniciante, ou não? Não existe? Não existe, mas assim, eu não recomendo uma pessoa que não treina e não tá com cuidado da alimentação começar a treinar e já logo fazer em jejum, porque ele tá gerando muito estresse. Agora, a gente tá falando assim de modalidade, eu acabei de me lembrar de um estudo que foi feito com atletas de ginástica olímpica, né? Um estudo do Pauli, um estudo bem clássico. Você imagina o seguinte, por exemplo, para algumas modalidades, você ter opções em que você não perde tanto desempenho depois de um tempo, à medida que você tá treinando, pode ser positivo se o objetivo for você ter uma manutenção mínima de peso. Então você imagina, cara, se eu tenho que evitar uma quantidade específica de calorias ao longo do dia, eu usar alguma estratégia como essa, se eu tiver adaptado, pode ser positivo, porque a gente está falando muito de glicogênio muscular, que é uma medida que a gente consegue medir. Depois de 6 semanas treinando em jejum, o seu glicogênio muscular inicial, ele tá mais alto do que se você não estivesse treinando em jejum. Por quê? O seu corpo se adapta. Nosso corpo é super adaptável. Então, mesmo o glicogênio muscular... Então, também não adianta você ter o jejum na sua vida, por exemplo, pro resto da vida. É isso que você está querendo dizer? Que o seu corpo quase que vai se adaptar ao benefício que o jejum poderia ter te trazido? Ó, eu não posso dizer isso com certeza, porque não existem estudos tão longos que cheguem a isso, mas a gente parte desse princípio. A gente infere que depois de um tempo, o seu corpo está tão habituado que ele já não vai mais gerar o mesmo benefício, né? Eu falo muito no consultório que o mais legal é a gente fazer um ciclo de estratégias. Até na questão de alimentação mesmo. Hora low carb, hora cetogênica, hora uma alimentação com mais carboidrato. E ir ajustando. Eu acho que o jejum pode ser uma estratégia por um tempo. Que a pessoa está buscando emagrecimento, buscando melhorar a queima de gordura, né, do corpo dela, tá muito tempo sedentária e tudo mais, mas depois não ficar a vida inteira fazendo jejum. A não ser que ela goste muito, né, mas adaptar. Mas realmente que faça parte já do habituê dela, né? Não sou uma pessoa que toma café da manhã. Exatamente. Okay, não se force, se respeite. Qual a diferença que a gente tem aí do jejum pro jejum intermitente? Intermitente já diz a palavra, né, Rafa? Você vai parando, né? Então tem vários protocolos, né? De 12 horas, 16, uns fazem de 24 horas. Mas o jejum intermitente em si, essa questão de você se alimentar, comer e voltar a se alimentar. Então o jejum intermitente seria o mais longo? Não, existem vários protocolos, né, que nem a Jenny falou, só que existem 3 protocolos clássicos, né, na literatura sobre jejum intermitente. O primeiro deles e o mais famoso é o que a gente chama de TRF, que chama Time Restricted Feeding, né? Então é uma janela específica de alimentação. Então você estabelece que você tem uma janela de alimentação, na maior parte dos estudos é uma janela de 8 horas. Como consequência, você passa 16 em jejum. Na maior parte dos estudos... Então eu faço 16 horas em jejum. Incluindo o sono.
incluindo. Vamos chamar a atenção disso. Imagina que você parou a sua alimentação. Dormiu 8 horas já era, né? Só resta 8 aí agora. Mas esse é o ponto. Imagina que a sua última refeição do dia foi às 6 horas da tarde, sei lá, 7 horas da noite, beleza? Aí você acorda às 7 da manhã, já deram 12 horas, tá? Já de cara, e não é nenhum herói por isso, né? É normal. Aí você simplesmente pulou o café da manhã ou tomou um café da manhã mais tarde. Ao invés de você tomar o café da manhã às 7, exatamente na hora que você acordou, você foi tomar às 11. Já deram 16 horas. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, meu Deus, 16 horas de jejum. E se você for olhar do ponto de vista prático, não é nenhuma loucura, assim. É super tranquilo. Não tô dizendo que é pra qualquer um, ou não tô dizendo que é fácil. Mas você percebe que você, só de manter 12 horas sem comer, considerando o sono, você não é nenhum herói por isso. Então esse já é o primeiro ponto, assim, pra desmistificar essa questão. Esse é só um dos tipos de jejum, que é isso que você falou. 16 horas eu vou ter que ficar de jejum, sendo que eu tenho 8 ali de sono. Ou menos, né? Tem gente que dorme menos, mas tudo bem. Então, desculpa te interromper, é mito aquilo, tem que estar pelo menos 12 horas em jejum para de fato começar a contar o jejum. Não, a gente já disse lá atrás, depende do que a gente comeu, pode ser até que em 3, 4, 5 horas eu já esteja entrando no processo de jejum. Sim, é porque você leva um pouquinho mais de tempo para que o seu corpo se adapte a isso. Então, por isso que alguns protocolos usam mais tempo, que é para que o seu corpo se adapte a isso, você comece a usar outras fontes de energia, como, por exemplo, corpos cetônicos. Mas esse é um dos protocolos, e talvez seja o mais conhecido, só que você tem vários outros. Você tem o protocolo 5-2, que é 2 dias na semana, você faz 24 horas de jejum. E aí, de novo, meu Deus, um dia inteiro sem comer. Não. Você almoça meio-dia, por exemplo, num dia, come bem, se alimenta bem, e você só vai fazer a sua próxima refeição no dia seguinte, no almoço. É um pouco mais difícil para quem tá acostumado a comer de 3 em 3 horas, para quem tá acostumado a comer toda hora, mas a partir do momento que você começa a regular sua alimentação, a partir do momento que você, né, melhora a sua alimentação, a partir do momento que você reduz, por exemplo, um pouco a sua quantidade de carboidrato, isso tudo começa a ficar mais fácil e mais simples de ser feito sem você estar se matando. Então, já falamos de 2 protocolos. E existem alguns outros, mas eu acho que esses 2 são os principais que a gente mais vê na literatura. 5-2, né? Um deles são 2 dias de 24 horas de jejum, e o 16-8, que é o TRF clássico. Tá, eu vou ser aquela aluna ou a chata ou a da recuperação. Qual é a diferença do jejum pro jejum intermitente? Jejum nada mais é do que você ficar sem comer. Jejum intermitente é você estabelecer um período específico, uma janela onde você vai se alimentar e não. É como se fosse um jejum pensado. É algo mais planejado. Planejado. Você se planeja pra fazer aquilo, seja 24 horas de jejum ou seja 16. Tá. E pergunto, por que algumas pessoas gostam tanto do jejum? Por que vocês acham que virou essa moda aqui? Veio das religiões, de muito tempo atrás. Não, mas agora, assim, de 2 anos pra cá, foi uma loucura. O jejum entrou na vida de todo mundo e aumenta meu poder de concentração. Eu sinto, de fato, que desincha. Eu já fiz, tá? E eu sinto realmente que eu tenho um desinchar depois que eu tenho muita comelança, eu pratico e eu sinto diferença em mim. E realmente é algo muito instantâneo, mas não essa loucura de 24, nada disso. Só de dar um intervalo maior sem comer tanto. Mas eu acho que vocês começaram a ter muito mais estudos sobre isso, essa questão do emagrecimento e de tudo mais, mas o jejum realmente é uma prática muito antiga das religiões e de tudo mais. Eu acho que tem muito modismo na questão do jejum, porque eu acho que o básico funciona, mas muita gente acha que o básico não vai realmente funcionar de fato, né? Mas, como a gente falou, usando ele de uma maneira estratégica, bem pensada, acho uma boa. Mas tem muitos estudos que o Rafa pode até falar melhor que eu sobre isso. Estudos pequenos sobre isso, estudos também que não pegam em humanos, acaba sendo in vitro. Então acaba que a pessoa pega um jejum na internet, pega um estudo na internet, leu muito rápido, não viu da onde veio o estudo, como foi feito. Já quer se aventurar. E pega aquilo como verdade. Nem sempre é assim, né? Eu vejo 2 motivos, assim, né? A gente já falou que jejum não é nenhuma bala de prata pra nada, e as pessoas estão sempre buscando isso, né? Estão sempre buscando a maneira algo novo e tal. E aí você imagina, né? Uma pessoa que se alimenta mal direto, aí do nada ela descobre que ela pode ficar sem tomar café da manhã e como consequência ela acaba ingerindo menos calorias ao longo do dia, ela começa a emagrecer, vira uma bola de neve, gera motivação. Vira um saldo positivo. Então, algumas pessoas acabam se beneficiando porque, cara, elas sem querer acertam no alvo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Fazem um déficit calórico. Sem querer, elas fazem um déficit calórico. Então,
como consequência, ficam maravilhadas. Pô, comecei a emagrecer, comecei a me sentir bem e tal. E aí você começa a se sentir bem porque você tá emagrecendo. Sim. É uma pessoa que come muito, come um monte de besteira, tá toda inflamada e tal. E aí você começa a fazer jejum, começa a emagrecer, as coisas vão acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que para algumas pessoas ela acerta o alvo sem saber. Ela acerta o déficit calórico sem saber e começa a emagrecer, fica super feliz e acha que esse é a última, né, bolacha do pacote. E a segunda coisa que eu vejo é a tal da flexibilidade. Quando você descobre que você tem opções e você que essa opção... Você não é obrigada a comer de 3 horas, que antigamente era essa tara. Era esse se eu não comesse... a cada 3 horas. Gente, tô num lugar que não tem nem como, que é difícil, tô trabalhando, tô lá, vou pular essa refeição agora. Então, essa flexibilidade é algo incrível e realmente isso é maravilhoso. Aí você imagina um médico, né, um neurocirurgião que tem uma cirurgia de 10 horas. Imagina se 3 horas ele para e fala, gente, dá licença, eu vou ter que ir lá fazer um meu lanchinho. Castanhas. Então, assim, esse tipo de flexibilidade que os estudos têm trazido é que eu acho maravilhoso. É você ter a oportunidade de poder escolher. Cara, eu vou seguir por esse caminho ou eu vou seguir por esse. Então, eu acho que isso é o que faz com que algumas pessoas sejam tão fanáticas, porque elas acertaram o alvo sem querer. E o segundo ponto é que elas descobriram que, cara, eu posso fazer isso, que loucura, e vou me sentir bem. Porque antigamente a gente não tinha isso. Então, eu vejo dessas duas maneiras. Mas o meu medo, e eu acho que boa parte desse podcast eu tentei ser bem assertivo em relação a isso, é que, cara, não é nem a melhor coisa e nem a pior coisa. É uma opção, é uma estratégia, tipo de estratégia que pode se encaixar na sua rotina ou não. Acho que esse é o ponto principal. Não é obrigado a fazer, mas é uma estratégia, ela tá ali. A gente pode usar ou não, dependendo do seu contexto. Então vamos lá, chegou aquele momento que eu vou pedir para vocês, a gente que é baseada aqui em saúde, em equilíbrio, em bem-estar, se pudesse deixar a mensagem para a galera, a gente falando desse tema que é tão polêmico, jejum, que mensagem você deixaria? Vou deixar a Jenny, que eu sou um primeiro, né? Que eu sou um gentleman. Então, gente, acho que sobre jejum eu deixaria sobre responsabilidade. Porque a gente agora é uma enxurrada de informações. Pode falar ali pra galera. A internet, falando com você. A internet acaba tendo muita informação. Claro, isso é muito bom. Às vezes de qualidade, às vezes não. Então, se você quiser fazer um jejum, procure um profissional, converse com o seu nutricionista, com o seu médico, com o seu personal. Veja aqui no treino vários assuntos sobre isso e faça o que é melhor para você. Se você não se sente bem fazendo jejum, você começou agora atividade física, começou aqui a deixar de não ser ativo, faça o básico, coma comida de verdade, se alimente bem. Você não é obrigado também a comer de 3 horas, né? Nem de um lado nem de outro, mas faça sua alimentação com responsabilidade. Não precisa fazer dieta do amiguinho, de A ou de B, ou que fulano emagreceu porque fez jejum. O importante é se alimentar bem. E aí, se você realmente quiser fazer um jejum, testar, procure um profissional que ele vai te ajudar. Legal. Rafa, e aí, que mensagem que você deixa? Pô, eu, como professor de educação física, eu me sinto na obrigação de trazer um lado que eu vejo que dentro da educação física, muitos profissionais são contra estratégias como jejum intermitente, low carb, etc e tal. E, cara, a minha grande mensagem é: tudo pode funcionar dentro de um determinado contexto. E se isso faz sentido pra você e você se sente bem, tá tudo bem, não há nenhum problema. Só procure profissionais que estejam capacitados pra te orientar da maneira certa. Eu acho que esse é o ponto. Porque mais importante do que uma estratégia única, né, não existe, como eu já falei, bala de prata, é você fazer o básico bem feito. É sempre o básico bem feito que funciona, que foi o que a Jenny falou. Só que, às vezes, para fazer o básico, você precisa de uma orientação adequada e você precisa usar uma estratégia dessa. E tá tudo bem. Só não acha que ela vai fazer um milagre. Sozinho, nenhuma jejum intermitente ou qualquer outra estratégia vai fazer milagre. Ela tem que estar associada ao mínimo, que é, né, o alvo, que eu acabei de falar, por exemplo, se o objetivo foi emagrecimento, é déficit energético. Esse é o foco. É você entender o que funciona para você, independente, né, dos outros, e tá bem orientado nessa questão. Gente, sabe qual é a minha mensagem? É que a galinha dos ovos de ouro, na verdade, é ingerir menos caloria. Com certeza. É isso que a gente precisa. De qual modo você vai fazer, você vai encontrar o caminho que mais se adapta à sua realidade, ao seu organismo. Fico ótimo sem café, nunca senti vontade, necessidade. Ok, segue teu plano. Ah, dá certo porque eu tô na rua, não tenho onde comer. Pode ficar sem comer, mas o importante é a gente ingerir menos caloria, não adianta compensar depois. Então, bora com foco, determinação, equilíbrio, saúde, o treino na sua vida, que a gente vai atingir os melhores objetivos e os melhores resultados. Ó, adorei mais esse bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas ainda desenvolvendo, quem sabe não fazemos um parte 2 e esperamos vocês para o nosso próximo U Talks. Valeu! Tchau, Valeu, galera!